Igreja Evangélica Comunhão, tá? Na freguesia. E as irmãs também estão convidadas, em nome de Jesus. Quando puder, vai visitar nós, com a irmã, com a pastora Hilda. Amém, queridas. Irmãs, é motivo de muita alegria de estarmos aqui. Você que... Perdão, irmãos, que eu estou um pouquinho rouca, mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Irmãs, cada uma tem uma forma de falar. O Senhor usa cada uma de uma forma especial. Aleluia. E quando eu estava, a irmã me convidou, pastora, venha trazer uma palavra. E eu comecei a orar, vi o título desse jantar de mulheres, que diz ali em Provérbios 31, 10. Irmãs, quem de nós não podemos aprender com esta mulher aqui de Provérbios 31, 10? Que diz assim: o louvor da mulher virtuosa. Eu creio que é uma passagem muito conhecida entre nós. A mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede a finas joias. Aleluia. Provérbios 31, 10. Amém. Querida, você que pode se assentar neste momento. Se nós formos imaginar uma joia rara, imagina aí na tua mente, de ouro, de diamante, de rubi. E aí nós vamos entender, irmãs, como é extraído essa joia, como é extraído essa pedra. O ouro, nós sabemos que eles têm que fazer uma perfuração ali. É um minério ali com vários átomos. É extraído ali de uma profundeza. É um sacrifício para aquele homem ali extrair aquela pedrinha tão pequena e de grande valor. O diamante fala que eles têm que colocar ali aquelas bombas naquelas rochas para quebrar aquelas rochas para extrair um pequeno ali minério. E aquele minério, ele passa por vários processos de purificação. Vai no fogo, vai na água. E aqui quando esse sábio, esse rei Salomão começa a escrevendo, dizendo: louvada a mulher virtuosa, quem o achará? Aqui eu creio, irmãos, que nesta noite todas nós somos. Todas nós somos umas joias na mão do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, aleluias, Ele tem procurado. Ele tem procurado mulheres virtuosas para que venha levar a palavra dele. E nós podemos encontrar na Bíblia mulheres que foram referência. Eu não sei, eu não te conheço. Aleluia. Mas aos 16 anos eu perdi minha mãe. E eu fiquei um tempo em depressão, fiquei muito mal. E ali eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Aos 16 anos eu me converti. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Glória a Deus. Sou do interior de São Paulo, de Presidente Prudente. E estou aqui hoje, irmãos. Moro há 30 anos em São Paulo, para a honra e glória do nome dele. Irmãs, o Senhor, Ele quer nos ensinar. O Senhor, Ele está à procura de mulheres com o coração disposto a ouvir a voz de Deus. Cada uma de nós temos uma história. Aleluia, Deus! E Deus, Ele me confrontou com uma história
história de uma jovem, eu creio que a maioria conhece aqui, que é Hadácia, Esther. Glória. E eu comecei a falar, Senhor, o Senhor sabe. Mas sabe o que Deus falou, irmão? Quando eu comecei a ouvir a voz dele, comecei a entender o que o Senhor dizia, ele começou a dizer que aqui dentro há pessoas que vai mudar a geração. Aqui dentro, aleluia, Rabai, Xerecalamanai, Xarabanás. Há mulheres aqui que o Senhor ele quer colocar coroa na cabeça, Rabai, Xerecalamanai. Hayamatoya no Panamala, Xarabanai, no Panaia, Rei Xarabanás. Eu creio, Senhor. Há mulheres aqui dentro onde o Senhor quer colocar uma coroa na cabeça, apagar o passado e escrever uma nova história. E a palavra do Senhor diz ali em Ruth, em Esther, perdão, irmãos, ali em Esther, que Esther era uma jovem órfã. Ali ela estava com o seu tio. Aquele homem começou a cuidar dela. A palavra do Senhor fala que ali Jerusalém foi sitiada pelo povo da Babilônia, da Pérsia. E ali aquela jovem foi levada com seu tio Mardoqueu. Imagina, irmãos, você perder a sua família, o seu pai e sua mãe, ir para um lugar como escravo, sem história, saindo da cidade de Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade, é um país, é uma cidade, um local prometido por Deus. Amém, aleluia. E ali a palavra do Senhor relata, irmãos, que o rei Ataxerxes convidou a sua esposa um dia do banquete, um dia de festa. Eu creio que todo mundo conhece, porque é uma história um pouquinho longa. Ali o rei convida a sua esposa para se comparecer ali na presença dele. E fala que aquela mulher não compareceu. O rei chamou e ela não quis comparecer. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E ali a palavra do Senhor fala que o rei entrou ali em reunião com aqueles homens ali no seu reino, Ataxerxes, o rei Assuero, perdão. E ali ele começou a conversar com aqueles homens, falando, olha, por que ela não veio na minha presença? Por que ela não veio até aqui? Ali os seus homens reuniram e falaram assim, olha, rei Assuero, fala que você não quer que ela faça mais parte do seu reinado. Porque se a rainha não quer obedecer o rei, todas as mulheres não vão obedecer. Ela tem que ser referência aqui dentro do reinado. E aí ele fez o que foi falado. O rei não permitiu mais que aquela mulher permanecesse ali e começou a reunir para levantar uma nova rainha. E ali a palavra do Senhor fala que ele falou naquela cidade que ele ia reunir algumas jovens, mulheres virgens, bonitas, belas, para que viesse ali para o palácio, para que aquelas mulheres fossem cuidadas, ficasse algum tempo ali sendo cuidada pelos eunucos. Eu estou encurtando um pouquinho porque é longo, irmã, senão fica uma coisa pouco cansativa. E ali a palavra do Senhor fala que o tio de Hadácia, de Esther, falou assim, Mardoqueu, olha filha, vai lá. Fique lá no palácio. Quem sabe você vai ser muito mais cuidada lá no palácio do que aqui. E ali aquela jovem, ela obedeceu, ela foi. Ela obedeceu o tio dela. Talvez, irmãs, poderia dizer assim, mas eu não vou, tio. O que eu vou fazer lá? Olha a minha história, o meu passado. Esse rei só acabou
com a minha família, acabou com a minha nação, destruiu minha cidade. Mas não, ela obedeceu. A palavra do Senhor fala, irmãos, que quando Esther, Hadácia, chegou ali no reinado ali, junto com os eunucos, fala que ela foi tão agraciada. Quando ela chegou ali, ela foi bem recebida porque ela era uma pessoa agradável. E ele fala que os eunucos se agradaram dela e começou a dar muitas coisas para ela, cuidar dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui foi passando o tempo. E aquela jovem um dia chegou na presença do rei. E diz assim lá em Esther 2,17: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele o seu favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na sua cabeça uma coroa real e fez dela a rainha lugar de Vasti. Glória a Deus. Irmãos, é tão maravilhoso, porque quando nós olhamos a história desta jovem, quando nós olhamos para o nome dela, Hadácia, porque até mesmo o tio falou, olha, não fale da sua linhagem, não fale quem você é. Porque Hadácia significava arbusto. E arbusto, irmão, é como se fosse uma árvorezinha bem pequenininha. Glória, aleluia. Mas ela tem uma raiz tão profunda. Ela tem uma raiz profunda que ninguém derruba. Pode vir o vento, mas a raiz está firmada. E aí fala que quando ela chegou naquele reinado, como o nome dela foi trocado por Esther, a estrela. A estrela. E a palavra do Senhor fala que ali um homem, Naamã, ele se levantou ali, um homem do governo ali do rei, se levantou contra o tio de Esther e começou a fazer complô, começou a fazer situações ali para que viesse envergonhá-lo. E ali a palavra do Senhor fala, irmãs, que foi passando o tempo. Quando ela chegou na presença do rei Assuero, ela foi agraciada. Só que passou um tempo, o rei não chamou mais ela. Só que aí veio um decreto desse homem, Amã, dizendo assim, olha, acaba com esses judeus que estão aqui. Acaba com esse povo ainda que restou. Extermina. E aí o rei, como gostava muito de Amã, obedeceu. Falou, tá bom. Bateu o anel lá. E aí Mordecai ficou sabendo, irmãos, desse decreto que foi lançado nas províncias. Glória a Deus. E aí o coração dele foi agora. E agora, aí ele se lembrou que Esther poderia revogar. Que Esther poderia, na presença do rei, que Esther poderia ali levantar um jejum. Que Esther poderia convocar ali as pessoas para ajudar. E ali, irmãos, Esther levantou 3 dias de jejum. Pediu para que todas as pessoas ali, todos os judeus da sua linhagem, se consagrassem. E ali o tempo foi passando. E ela falou, olha, pro tio dela, eu vou na presença do rei sem o rei me chamar. Porque naquela época, irmãos, não é como hoje. Nós mulheres temos muita liberdade. Nós temos liberdade de expressão. Nós temos tantas liberdades. Eu não sou contra o feminismo. Mas o Senhor, Ele tem nos colocado autoridades diferentes em nossas mãos.
E a palavra do Senhor fala que Esther se levantou e foi até ali o trono do rei. E naquela época, se o rei poderia exterminar, matar aquela pessoa que chegasse na presença dele sem autoridade, é como se fosse nós chegarmos ali no Planalto, diante do nosso presidente, entrar de qualquer forma lá. Não. Tem que ter um agendamento, tem que ter ordem, né? E ali fala que, a palavra do Senhor fala que ela foi até a presença do rei Artaxerxes. E quando ela chegou, ela falou, antes ela falou assim, ó, tio, eu vou lá na presença do rei. Se eu perecer, pereci, mas eu vou. Eu vou até ele. Eu vou pedir para que ele venha revogar. E ali a palavra do Senhor fala que ela foi um dia, conversou com o rei. Rei, eu quero te convidar. Olha que mulher sábia, irmãos. Eu quero te convidar para um banquete. Vem você e Amã. Olha que mulher agradável e sábia. Não foi assim. Foi com palavras sábias. Porque nós mulheres, nós temos muitas estratégias, irmãos. Né? Nós sabemos falar com os nossos esposos, glória a Deus, com os nossos filhos, com a nossa amiga. Nós temos estratégia. Você tem amor, irmãos. Vocês têm amor. Porque amor é um ato. É como a irmã falou aqui, é demonstrar. Mas é um ato. Ela falou, vai lá e abraça. Então todas nós temos amor dentro de nós. Mas parece que eu estou tão seca, tão fria. Irmã, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Eu e você, nós temos amor. É um ato, é uma ação, é uma atitude. E a palavra do Senhor fala que ali ela foi, fez aquele banquete e conversou com o rei. Ao terceiro dia. Aí o rei ali falou, olha, tudo que você me pedir, eu te darei. É tremendo. É forte, irmãos. Quando nós temos, irmã, um desígnio, uma direção certa para Deus, o Senhor se responsabiliza. Não tenha medo. Porque Esther, Deus já tinha projetado, Deus já tinha um plano certo, uma direção certa. Deus tem uma direção certa. Basta eu e você, nós cremos, acreditarmos no Senhor, colocar a palavra dele em prática, professar a palavra dele. O mundo foi feito através da palavra. Às vezes é falar, olha, em vez de você falar uma palavra negativa, fala, não, Senhor, vai ser bênção. Deus já abriu as portas. O Senhor é poderoso. Que nem a irmã falou aqui, a pastora falou, olha, eu só estou agradecendo. Glória a Deus. Irmãs, é nas pequenas coisas que Deus age. Deus fala assim, como que eu vou colocar em algo muito grande se na pequena ela não suporta? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ela foi lá, conversou com o rei, falou, Artaxerxes, dá pelo menos, ele falou, eu não posso revogar o que foi já falado, o anel já foi batido ali do rei. Mas ela falou, então dê o direito para que todos os judeus lutem. Que eles lutem. E ali foi, irmãos. Que até hoje, irmãos, os judeus comemoram que é a festa do Purim. Até hoje. Glória a Deus. Olha como esta mulher, ela fez uma mudança de geração em geração. Ela sabia que o seu povo seria exterminado. Ela se levantou. Ela se sacrificou. E às vezes, irmãs, Deus ele pede assim, ora um pouco mais.
Tenha um pouco mais de paciência, tenha um pouquinho mais de amor. Se esforce um pouquinho mais, leia a minha palavra mais. Ai, mas pastor, eu acho tão difícil. Eu também às vezes acho, mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa, mas horas leia e ora, irmãos. Ora sem querer, leia sem querer. Verdade, Jesus. Porque às vezes nós entramos ali numa situação que nós acomodamos. E nós devemos ter a palavra do Senhor em nossos lábios. Porque quando Jesus ele foi levado ali aos 40 dias em jejum ali, ele foi tentado aqueles 40 dias e ele foi rebatendo Satanás através da palavra. E Satanás ali falava e Jesus rebatia. Faça com que esse pão, essa pedra se torne pão. Aí Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do Senhor. Irmãs, e a palavra do Senhor fala que foi revogado, e ali aquele povo, aquela nação, conseguiu lutar. E é isso. É isso que o Espírito Santo de Deus quer de mim e de você nesta noite. O Senhor não quer que nós venhamos retroceder, mas o Senhor quer que nós permaneça, porque Ele fala, filha, eu tenho uma coroa para você, eu tenho honra para você, eu tenho lugares diferentes aonde você nunca pisou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, né, irmãs? Mas pastor, eu não tenho motivo. Você tem sim. Você tem motivo, irmã. Deus, Ele chama mulheres fortes. Aleluia, Jesus. Mulheres que fará a diferença nesta nação. Glória a Deus. Mulheres amadas de Deus. Também tem uma referência que eu também quero falar um pouquinho para vocês. Eu quero ser rápida aqui, não quero... É a história de uma mulher, a Sulamita, ou Sulamita, que é escrito por Salomão também. É uma história que, quando ele escreveu em Cantares 1 e 6, nem tem o nome desta mulher, mas fala que esta mulher era uma mulher graciosa, bonita, de peles morena. Quando Salomão começou a escrever cantares, que são como se fosse versos. Deixa eu só... Como se fosse versos, o rei Salomão começou a escrever. Fala que é direcionado da esposa para o esposo, do noivo para a noiva, de Cristo para a noiva, que é a igreja. Mas me chamou muito a atenção essa palavra, que diz assim, desta mulher sulamita. Cantares 1, 6. Eu vou ler do 5 até o 7, irmãs, para nós entendermos melhor. Que diz assim: eu estou morena. Perdão, irmãs. Diz assim: eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhei para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda da vinha. Vinha, porém, que não me pertence. Não aguardei. Dizes, ó amado da minha alma,
apacentas o teu rebanho? Onde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Sulamita, irmãos, era uma jovem que ela começa a falar: olha, eu estou como se fosse a cortina de Quedar. E Quedar, irmãs, antigamente tinha aqueles povos nômades, ficavam no deserto andando de um lado para o outro. E ali eles matavam cabras e faziam ali as suas tendas. O momento da vida dela, de Sulamita, ela começa a se comparar como se ela fosse aquelas cortinas daquela tenda. Suja, imagine, irmãs, uma cortina de uma tenda de povos nômades, cheio de poeira amassada, né, irmã? Né, pastora? E ali na mesma hora ela começa a imaginar, dizendo assim: não, eu imagino as cortinas do rei Salomão, do palácio, cortinas nobres, linho, fino, muito bem decorada, muito bem alinhada. E ali ela diz assim: olha, eu estou com a pele morena, eu estou assim desta forma, machucada, judiada, porque foram meus irmãos que causaram isso em mim. Foi os meus irmãos que me colocaram para cuidar de uma vinha que não era minha. Irmãs, imagine uma mulher cuidando de uma vinha num sol escaldante do deserto. Como que aquela mulher estava? E fala que os seus próprios irmãos. E sabe que o Espírito Santo de Deus fala para mim e para você nesta noite, aleluia. Não importa a situação que você esteja, não importa a situação que talvez quando você se olha no espelho, e você diz assim: não sou eu mais, Senhor, olha a minha pele, olha meus olhos, olha o meu cabelo. Tremendo, Jeová! Mas na mesma hora, o Senhor te traz na memória, o Espírito Santo fala: filha, você é uma joia rara, você é minha. Eu cuido de você, Rabacharamanaias. Eu cuido de ti, Rabanacalabachai. Talvez, irmã, a situação do mundo, talvez você tenha passado por condições que só Deus sabe. Mas a sua condição não determina o teu futuro. O que você tem passado hoje não determina o teu futuro. Aleluias. Não determina os sonhos que Deus preparou para você. Talvez o Sulamita olhava e dizia assim: olha, foi os meus irmãos que me abandonaram, que me puseram nessa plantação. Eu não sei qual foi o problema que te levou a chegar a essa situação. Mas eu te falo nesta noite: há um Deus, há um Rei, Glória, glória, glória. a força do Espírito Santo que te ajuda nesta noite. Obrigada, Senhor. Aleluia. Mas irmãos, o que eu acho mais impactante, esta mulher Sulamita, era tanta fé no coração dela, era tanto amor, que da mesma forma havia um pensamento ruim, mas ela vinha com outro pensamento positivo, um pensamento dizendo: olha, não é isso que Deus pensa de mim, não é isso que o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo pensa de mim. Aleluia. Ela confiava. Ela poderia estar naquela situação, ela poderia estar com a pele feia, cuidando ali daquelas vinhas, naquele deserto, naquele sol escaldante. Mas não era o que ela almejava dentro do coração dela. O Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele fala para mim e para você: filha, eu vou curar por completo. Não é somente a tua aparência, mas é de dentro para fora. Porque o coração alegre formoseia o rosto, traz alegria, traz paz, traz confiança. Aleluia. Mas essa mulher, ela começou a dizer: olha,
Que hora que o pastor passa aqui para levar as ovelhas para dar água. Amém. Aleluia. Aleluias. Esta mulher, ela sabia que havia um pastor que poderia cuidar dela. Aleluia. Porque era um momento, irmão, que ela bebia água, que ela ali descansava o seu corpo daquele sol escaldante, daquele momento difícil. Há um pastor que cuida de mim e de você. Irmãos, eu não estou falando aqui de demagogia, eu não estou fazendo teatro, porque eu não brinco com a palavra do Senhor. Nós temos um ministério há 7 anos, pela misericórdia de Deus, ali na freguesia. Já fizemos muitos projetos, pela misericórdia do Senhor. Então eu falo com toda a convicção que Deus muda a história. Deus tem poder. Mas o Senhor, Ele quer uma atitude diferente minha e sua. Aleluia. O Senhor, Ele vai agir, Ele está agindo. O Senhor está agindo, Deus está trabalhando ainda que nós não conseguimos ver. Deus não abandona, você não está sozinha nesta noite, minha amada. Há um Deus poderoso. Às vezes você não está andando de carro, mas você está andando de ônibus. Às vezes você está andando de carro, você não está andando de ônibus. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor cuida. Glória a Deus. Talvez ainda não está da forma que o seu coração almeja, mas confia. Irmãs, Deus é tremendo. Para encerrar, eu vou falar aqui de Romanos 12:2. Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Querida, a vontade de Deus é agradável, é perfeita. E quando Ele fala assim, olha, não conformeis com este século. Irmãs, nós podemos imaginar nesse século 21 quantas coisas têm acontecido. Mas o Senhor fala assim, filha, não se conforma. Glória a Deus. Mas transformai. Oh, glórias. Não se conforme, não se molde. Porque às vezes, queridas, nós queremos ali ficar no nosso lugarzinho e ficar ali, não, tá tudo bem. Às vezes nós nos conformamos. Esse trabalho tá bom. Essa situação tá boa. As minhas atitudes estão boas. E às vezes Deus não quer mais. O Senhor, Ele quer mudança. Aleluia. Ele não quer que nós nos confortamos com este século. Glória, glória, glória. Mas Ele diz assim, ora, transformai. Transformai. Modifica, altera. Às vezes, né, irmãs, nós mulheres somos tão criativas. Às vezes nós não podemos comprar um móvel ali que nós desejamos e às vezes a gente começa a mudar a nossa casa, né? A gente começa a colocar o sofá aqui, a mesa ali e vai mudando. A irmã Cris, é isso, na minha casa. Então o Senhor fala, ora, transformai, modificai, alterai. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele diz assim também, renovai. Renovação. Através do Espírito Santo, tem uma mente de Cristo, querido. Glória a Deus. Tenha um coração de Cristo, onde o Espírito Santo de Deus possa trabalhar e direcionar. Na igreja nós estamos fazendo uma campanha lá que diz assim, as características de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é bondoso. Ele é fiel.
Ele é caridoso, generoso, em inúmeras características, irmãs. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos renovar a nossa mente através da palavra dEle. Mas pastor, é tão difícil mudar. Não, irmã, começa um dia após o outro. Sabe, às vezes nós falamos assim, olha, eu vou fazer um regime, né? Tipo, vamos dar um exemplo. Aí a gente começa hoje, aí amanhã já para. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer coisas mais profundas comigo e com você. O Senhor fala assim, olha filha, vai devagarinho. Vai. Ele conhece. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que está fazendo, como diz aquele louvor, né? O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe o que está fazendo. Verdade, Deus. Aleluia. Então, querida, hoje a gente fala muito em intelectualidade, controle emocional. Fala muito em, sabe, a gente ser diferente, ter empatia. Não, você tem que ter inteligência emocional. Amém. Né? Temos que ter sim, querida. Mas o apóstolo Paulo, ele já tinha ensinado para nós há muito tempo isso. Amém, aleluia. Para que nós venhamos renovar a nossa mente. Transformai. Não conformeis com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente. Mas pastora, parece que a minha mente ali fica ali obcecada por aquilo. Mano, o nosso cérebro, a gente consegue muitas vezes mudar a parte psicológica. E a inteligência emocional nos ensina isso. Às vezes a nossa mente está ali firmada, com aquela, sabe, dura, rígida. Vem com uma palavra, leia a Bíblia. Fala, não, Senhor, eu vou na casa da pastora orar. Eu vou na casa do pastor, eu vou ligar para a pastora agora. Eita, é forte. Ela vai me ajudar em oração, o pastor Marcos vai me ajudar em oração. Glória a Deus. Irmãs, fala, pastora, leia a palavra. Busque algo para preenchermos. Porque a nossa mente só é renovada quando nós trazemos algo diferente. Porque senão fica aquela rotina parece que cansa, né? Então, irmãs, deixa o Espírito Santo de Deus transformar. Não se molde a este mundo, irmãs. Aqui nós estamos somente por uma passagem. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Senhor, tenha misericórdia da nossa alma. É dura, pastor, essa palavra que a senhora está falando. Mas Satanás, irmãos, veio para matar, roubar e destruir. Ah, pastora, mas então não vou poder fazer nada. Você pode, amada. Nós podemos. Ah, não posso. Pode, mas tudo com ordem e decência dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai dar discernimento e sabedoria para mim e para você. Quando nós começamos a ler a Bíblia, o Senhor começa a abrir o nosso entendimento. Não é mais você querer, não quero. Não, é o Espírito Santo de Deus dentro de você falar, filho, olha, eu não quero mais isso. Eu não tenho essa vontade. Eu não quero colocar isso. Então é uma transformação de dentro para fora, querido. O Senhor, Ele quer nesta noite mulheres transformadas na presença dEle. E nós vamos só conseguir, irmãs, ter essa transformação dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque às vezes a gente fala, mas o meu coração dói. Não é que o coração dói. As nossas emoções não estão no nosso coração, está na nossa mente. Então enche a sua mente de coisas boas. Amém, aleluia. O Senhor fala assim, olha, eu busco os adoradores em espírito e em verdade. Ah, mas pastor, eu canto o dia inteiro, eu sou levita, eu adoro. Amém, glória a Deus. Mas não é isso que o Senhor quer.
O Senhor quer adoradores. Glória a Deus. Aquela pessoa que se coloca ali na presença de Deus, independente se o marido ou o pastor, a pastora está ali perto. Verdade. A sua adoração é ali, ó. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. A nossa conduta, A honra é para você, Jesus. o Senhor vai transformando, amado. Aleluia. Se coloque de pé nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus. Se irmãs, não sei se irmãs poderia cantar aquele louvor. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?